Os jovens coreanos enfrentam insegurança nos seus trabalhos, altos custos de vida e uma competitividade no mercado de trabalho extremamente grande. E isso não acontece à toa. O país está entre os mais educados do mundo, com quase 70% com ensino superior completo, ou seja, quase todo mundo tem uma faculdade e um diploma no país. Esse é um número extremamente alto e pode até parecer muito animador, mas a verdade não é bem assim, e as consequências disso são bem negativas. 한국에서는 수작은 필수가 돼버린 것 같아요. A verdade é que, a menos que você se forme em uma das top universidades do país, as mais famosas e reconhecidas, onde menos de 2% dos estudantes conseguem entrar, e você consiga um emprego em empresas gigantescas, como a Samsung ou a Hyundai, um ensino superior ou diploma não vai te garantir nenhum emprego na Coreia com um salário suficiente para se sustentar e viver em uma cidade como Seul. Jovens como Jaran, que aparece no documentário, precisam muitas vezes trabalhar por incríveis 18 horas por dia para conseguir pagar as contas e conseguir juntar algum dinheiro, para quem sabe num futuro próximo conseguir empreender e sair dessa vida de trabalhar tanto a ponto de adoecer, simplesmente para conseguir se sustentar, e ainda ter que agradecer por um emprego ou dois que mal pagam as contas, porque muitos nem isso conseguem. A Coreia é um país onde você não tem segundas chances. Se você é um jovem que se formou e não conseguiu um emprego decente na sua área de atuação, a cada ano que passa, as coisas ficam cada vez mais difíceis. Os doramas e obras de ficção não costumam abordar esse lado do país, com exceção de alguns casos como Round 6 e Parasite, de 2019, mas à medida que você fica mais velho, o inferno coreano se torna cada vez mais difícil de se escapar. Viver em meio a grandes cidades, onde se encontram as melhores oportunidades de trabalho, é algo que só fica mais caro a cada dia, e os jovens, cada vez mais desesperados e determinados a conseguir algo melhor, se isolam da sociedade para estudar, acumulando dívidas, e trabalham demais em mais de um emprego com salários baixos para se sustentar e ter algum dinheiro de sobra para tentar mudar de vida. Esse vídeo é sobre esperança, sobre a luta diária dos jovens sul-coreanos em busca de uma vida melhor, em meio a um país tão rico e próspero, mas tão cheio de pobreza e angústia. Seja bem-vindo ao Aqui Eu Te Mostro. Para os jovens coreanos que sonham em ter uma casa própria na Coreia algum dia, esse é um sonho que a cada dia se torna mais distante e difícil. Entre os anos de 2017 e 2022, os preços de um apartamento em Seul simplesmente dobraram, chegando a 1 bilhão e 200 milhões de wons, o que equivale a mais ou menos 5 milhões de reais. Isso significa que uma família comum que ganha um salário médio no país levaria cerca de 14 a 21 anos para conseguir comprar uma casa dessas. Isso se eles não gastassem nenhum centavo dos seus salários. Então, alugar parece uma opção melhor para jovens coreanos, certo? Bom, aqui eles encontram outro problema muito grande, que é o esquema G11 de aluguéis. Funciona mais ou menos assim. Ao invés de pagar o aluguel todos os meses, como fazemos por aqui, na Coreia existe um modelo próprio de aluguel. O G11 é como uma espécie de garantia, um calção, com pelo menos 60% do valor de venda da propriedade onde você vai morar. Se você não tem condições de pagar esse adiantamento que serve como uma garantia, você não tem escolha, a não ser viver em condições bem piores de aluguéis, como subapartamentos de péssima qualidade ou o mais barato disponível, um goshwon. Goshwon, como o próprio nome já diz, significa quarto de estudante, é um apartamento extremamente pequeno, que foi criado para abrigar estudantes que querem se preparar para provas, e que acabou se tornando uma das saídas para jovens que buscam um aluguel mais barato e que não têm condições de viver com o salário que ganham em empregos comuns. Um goshwon custa por volta de 200 mil a 750 mil wons, que é algo em torno de 800 a 3.400 reais por mês para ser alugado. Isso pode parecer muito caro para a nossa realidade, mas na verdade é um aluguel bem barato se comparado com os padrões sul-coreanos. Existem algumas pessoas que vivem nesses lugares há mais de 5 anos, como é o caso desse jovem chamado Rego. Ele diz que o motivo dele viver em um goshwon é que ele não tem as mínimas condições para alugar um apartamento, quarto ou qualquer outra coisa que seja.
Esses jovens até têm uma família, mas a sociedade coreana não é um lugar onde se deve esperar segundas chances ou apoio nas derrotas. No caso de Rego, quando ele terminou o serviço militar, foi afastado da família e passou a morar nesses lugares. Ele recebe cerca de 1.300.000 wons, que dão cerca de R$ 5.000 de salário trabalhando em um emprego do governo. E quando não está trabalhando das 9 da manhã até às 6 da tarde, ele está estudando programação, para alcançar seu objetivo, que é se tornar um programador web, e conseguir ingressar em um programa de desenvolvedores criado pelo governo, para assim ganhar um salário mais digno, que possa sustentá-lo e dar melhores condições de vida para o jovem. Esses Goshwon geralmente vêm equipados com um notebook e uma cama, para que os estudantes possam se preparar e estudar para os exames. Esses pequenos ambientes também oferecem as coisas mais básicas de uma casa, assim como um dormitório para estudantes. Por isso vem se tornando uma saída para aqueles que vivem em situações financeiras difíceis e uma forma de fugir dos gigantes preços de moradias na Coreia do Sul, que nesse quesito lembram os cybercafés japoneses. Esses jovens, assim como Rego, até conseguem sobreviver nesses lugares, mas a verdade é que viver em um espaço tão pequeno, isolado, trabalhando e estudando o tempo inteiro, pode causar graves danos psicológicos no longo prazo para a saúde mental deles. Outro espaço que jovens coreanos frequentam e envolve também estudar muito e se esforçar por anos para provavelmente continuar sem um emprego são os Hakwons. Esses lugares são como cursinhos preparatórios ou escolas privadas para os estudantes se prepararem para exames e provar que podem lhe render bons empregos. Muitos deles ficam anos isolados, morando nessas escolas, longe de todos que amam, se esforçando todos os dias e estudando o tempo inteiro para tentar passar em alguma vaga de emprego de valor. Mas a concorrência é extremamente grande e a gigantesca maioria vai continuar sem emprego, mesmo se esforçando e tendo uma boa formação que deveria ser uma garantia de emprego. Isso não é um problema dos jovens que não estão dando o seu melhor, mas um problema da sociedade coreana que não consegue oferecer empregos dignos para todos eles, mesmo que a grande maioria, ou quase todos, sejam bem qualificados. Eles se encontram num país que ter uma faculdade, uma boa formação, não significa quase nada, porque o mercado coreano tem poucas vagas de empregos e uma concorrência absurda devido à grande quantidade de pessoas qualificadas ao mesmo tempo. Heo-joseon é um termo usado por muitos jovens coreanos para definir uma sociedade infernal e sem esperança. Esse sentimento constante de fracasso é muito forte dentro da sociedade coreana, devido à alta competitividade, junto à frustração de não ser capaz de suprir todas as expectativas do seu povo, que é demais para alguns jovens conseguirem lidar com isso. Muitos deles, quando se veem numa situação dessas, acabam tomando decisões bem ruins do que fazer com a sua vida, como você pode imaginar. Os números só crescem, tornando a Coreia um dos líderes nesses registros, acima de muitos outros países desenvolvidos. Vários jovens que estão dando tudo de si, vivendo nesses prédios minúsculos, só sobrevivendo e estudando o tempo inteiro, quando veem que não estão indo para lugar nenhum, acabam seguindo por esse trágico caminho. É como se você tivesse uma obrigação natural de ser notado e reconhecido pelos outros, para que sua vida tenha algum tipo de valor. Isso acaba enchendo demais a cabeça desses jovens, que mal saem da adolescência e precisam lidar com tanta responsabilidade e tantas dificuldades. E ainda por cima, numa situação onde seus esforços, como se formar e lutar por algo, é praticamente sem valor nenhum. Reconhecimento e reputação social são coisas muito importantes na Coreia do Sul, e isso começa a ser alimentado muito cedo, nas grandes competições ainda na escola. Se formar em uma faculdade melhor e passar em provas para conseguir boas vagas de emprego são competições muito acirradas. Ter uma formação nas melhores universidades do país deixou de ser um diferencial e se tornou praticamente uma necessidade.